Olá pessoal, vamos nós novamente para mais um vídeo de revisão e dessa vez com o tema Teorias da Escola Nova. Eu sou o professor Lucas Ramon Paiva Melo, sou professor da disciplina de Fundamentos da Educação, vocês já conhecem, estamos aí já há alguns meses e vou agora falar sobre o texto do Dando a Corda, que é para a gente ver ele para fazer atividades e principalmente para a prova, né, gente? Bom, introdução. O autor ele começa o texto nos situando sobre os conflitos do século XIX, resistente ao século XIX, que foi mais ou menos ali pelo final do século XVIII para o século XIX, que a tendência pedagógica escola novismo, né, da escola nova, foi se concretizando. Nesse período estava acontecendo uma expansão da instrução, né? Foi possível que só com essa expansão da instrução, essa valorização da instrução, da busca pelo aperfeiçoamento técnico profissional, foi possível prosseguir com a emancipação das classes populares e mulheres. Foi a partir daí de uma busca por emancipação, por aperfeiçoamento, que as classes populares começaram a se reunir, começaram a se unir também para lutar pelos seus direitos, pela sua emancipação. Eu até coloquei naquele meu texto que eu coloquei para vocês no grupo do WhatsApp, sobre as meus anotações, né, dos textos, coloquei um glossário explicando o que significa o termo emancipação, né? Emancipação significa a ascensão do seu grau de atuação sociopolítica, enfim, quando você evolui, entre aspas, né? Evoluir, eu não gosto muito desse termo, falando de sociedade, quando a pessoa se desenvolve, né? Busca por uma maior autonomia sociopolítica, acho que é a melhor definição, né? Inclusive, acho que deve ser que está lá no material. Por exemplo, quando a gente completa 18 anos, né, a gente passa a responder por a adquirir algumas condições, né, de ser responsáveis, de responder legalmente. Então a gente se emancipou, passou por tem um outro grau de autonomia sociopolítica, passa a votar, né? E aí também não deixando aqui de falar que os deveres também são importantes, né? Não é só os direitos, né? Então também temos que ver se os nossos deveres eles conversam com os direitos que a gente quer e que a gente tem, né? Voltando para o século XIX, não que os deveres também não sejam importantes, né, naquele tempo, mas voltando pensar naquele tempo do século XIX, essa expansão da instrução, né, que levou à busca por emancipação das classes e de mulheres, direitos das mulheres também, que ganhavam menos que os homens nas fábricas e tudo mais. Havia desconfiança, em contrapartida, né, além dessa valorização, dessa busca por aperfeiçoamento profissional, técnico-profissional, havia também a desconfiança, ou seja, começava a intervenção do Estado, né? Porque o autor ele traz esses termos, desconfiança, eu interpreto para vocês e trago aqui um termo que a gente possa entender um pouco melhor, intervenção. Havia essa desconfiança, uma intervenção em relação à valorização dessa instrução. Por que as pessoas estão valorizando? Por que elas estão querendo se instruir, estão querendo educação, querendo alguns direitos, né? E querem usar esses direitos para a prática social, por exemplo, para ter autonomia sociopolítica. Então o Estado começou, os dirigentes, né, começaram a perceber e a entrar em oposição a esse caminho que as coisas estavam tomando, né? E dessa forma a resposta desses extremistas, que o autor chama de extremista, né, mas são os dirigentes, os líderes, a gente pode entender melhor daquela época, seja de pura rejeição mesmo à instrução, né? Que é a típica característica dos obscurantistas. O autor chama a obscurantista, né? Mas a gente pode entender como pessoas com pensamento retardatário, aquelas que não gostam
que não querem que os outros aprendam ou saibam ou aprendam a refletir, né? Não querem fazer as pessoas pensar e lutar pelos seus direitos, porque se o aluno pensa, se a sociedade passa a pensar, é instruída, ela vai lutar por direitos. Então, é isso que os obscurantistas fazem. Eles cortam os direitos para que as pessoas não venham a ter lugar, a ter voz, espaço e tempo, né, e disposição. Então, enchia-se de trabalho para não ter disposição de ir à luta, né? Então, é melhor encher de trabalho do que dar tempo para esse pessoal começar a lutar. Bom, já era uma ideologia que a gente tem hoje, já vinha enraizada desde o século XIX, né? Com o início com a emergência da Revolução Industrial. Os obscurantistas nesse sentido. Por exemplo, tem um exemplo que a gente pegou aqui, foi o Lula, né? Eu até coloquei lá na Google Classroom de vocês um vídeo sobre educação partidária, no caso, aludindo ao partido PT, Partido Trabalhista, que o Lula fala que do tempo que ele ficou, o último tempo que ele ficou sem estar no poder, o Brasil passou por uma época de trevas, né? De obscuridade, ou seja, teve ataques, cortes orçamentários às universidades, né? Reformas, leis foram sancionadas, foram vetadas para a educação escolar e entre outras coisas. Então, tudo isso foram épocas de obscuridade, porque quando tira-se o direito e aumenta-se o dever, mais dever, aí a gente fica sem tempo para pensar. Era mais ou menos essa a ideologia. Tanto que, se a gente for pensar na Grécia, na própria etiologia da palavra escola, como foi visto no vídeo anterior, né, que surgiu o nome escola, veio do lugar de ócio, né, deriva do grego lugar de ócio, a gente também acaba entrelaçando, fazendo esse elo, porque lá eles tinham tempo, entre aspas, porque ainda não era capitalista, né, tinham tempo para estudar, né, tinham tempo para pensar. Então a gente pode também perceber dessa forma, né? Só que a escola capitalista, ela não é só dessa forma, né? Só para quem tem tempo, né? Ela também tem outras características, como foi vista no vídeo anterior. Mas voltando aqui pro texto do Anacorda, os obscurantistas é nesse sentido, né, gente? De dar aquela pessoa que gosta de esconder, de deixar ali na escuridão e não deixar com que as pessoas iluminem seus pensamentos, né? Aí o Anacorda, ele utiliza os elementos literários de obras, como, por exemplo, O que Fazer, de Nicolau Chernyshevsky, para explicitar o conflito de ideologias que demarcou o nascimento da Escola Nova. Então, esse conflito de ideologias que eu acabei colocando aqui, né? Luta por direito, valorização de instrução, quero melhorar minhas técnicas profissionais, quero não só melhorar minhas técnicas profissionais, mas quero ascender, quero ganhar mais, quero ter mais tempo, quero me reunir com a categoria, quero a atuação sociopolítica, eu quero ganhar, tipo, se for uma mulher, quero ganhar igual aos homens. Enfim, essa questão, em contrapartida, os obscurantistas, né, fazendo outras ações para que não tivesse como eles terem essa aptidão e esse tempo livre para lutar, né, esse fôlego, essa resistência. Então, esse conflito de ideologias foi muito necessário, ele que deu a sustentação e o alicerce do nascimento do movimento da tendência pedagógica Escola Nova. E a gente mais à frente vai entender o porquê que isso aconteceu, né? Como que isso foi relevante para o nascimento da Escola Nova. Aí ele traz aqui um personagem, o Charles Belmont, que é um obscurantista também, negociante canadense, que ele é retratado na obra, ele se retrata, na verdade, ele diz que ele é favorável aos negros analfabetos, e defende que a instrução não é a primeira coisa que se deva ocupar os homens, que desejam ser úteis ao povo. Então, quem quer ser útil não vai se preocupar em instrução, né, em aprender
Isso prelude muito, gente, isso alude muito à referência que a gente vê algumas pessoas falando. Ah, menino, algumas pessoas até mais antigas, né? Esse menino ele não vai trabalhar não, ele só vai estudar, ele tem que trabalhar. Porque estudo não vai dar dinheiro para ele não vai encher barriga não, né? É aquela questão do trabalho infantil, né? Às vezes é por necessidade também, né? Às vezes essas ideologias, elas acabam vindo não só por uma questão capitalista, mas por uma... que também tem a ver, né? O capitalismo ele exclui, ele traz desigualdade, né? Querendo ou não. Mas tá ali enraizado pela situação, né? De extrema pobreza, de precariedade. Que não foge também do sistema capitalista. Pelo contrário. Então ele traz isso aqui e a gente pode aludir muito a essa vivência, né? Que a gente pode até se deparar na sociedade. Então do homem que quer ser útil ao povo, ele não se ocupar com instrução, mas ele trabalhar, né? Dai aos homens e eles dai pão, né? Os homens eles aprenderão sozinhos a ler. Então primeiro estava preocupado com a comida, né? Com o que tinha para comer na mesa, trabalhar para comprar a comida e pronto. Então eles, os obscurantistas, não estavam preocupados com o futuro da nação, o futuro de cada criança, de cada aluno. Eles queriam saber do futuro do capitalismo, de quem já tinha os meios de produção e quem queria ganhar mais. Então, para eles, a instrução da classe popular, dos proletariados, eles só queriam que eles fossem instruídos se fossem para eles melhorarem as metas de produção. Se tivesse diretamente ligado. Sabe hoje, quando a gente faz assim, eu vou tentar bater a meta da minha empresa. Vou tentar ser melhor esse mês para eu ganhar o prêmio, para eu ganhar a bonificação. Então é nesse sentido aí. Então eles só querem que você se aperfeiçoe, que você faça cursos, se for para relacionado à empresa. Por exemplo, na educação, na nossa área. A gente vai pedir alguma bonificação. Aí, você estudou para essa bonificação, você fez o mestrado, doutorado para você poder ganhar mais, mas o doutorado e o mestrado ele tem a ver com o teu cargo, ele é da área da educação, aí sim. Se não for na área da educação, eles não dão a tua gratificação, né? Não dão o teu bônus, não aumenta o salário, tem que estar ligado ao teu cargo. Então, assim, são algumas coisas que hoje a gente encontra na sociedade capitalista, neoliberal, de muitos pontos neoliberais que a gente tem, que vem de conflitos aí que foram explicitados dessa revolução socialista, né, dessa luta, dessa união de classes que vem do século XIX, né? Então eles falavam, dai pão aos homens e eles aprenderão sozinhos a ler. É preciso começar pelo pão. Aliás, estamos perdendo nosso tempo. Então quem ia tentar aprender a ler, quem queria aprender a ler para descobrir verdades sobre a forma com que estava se organizando a sociedade, estava perdendo tempo, porque tempo era dinheiro. Desde então já começava a ser, né? Hoje em dia a gente até se depara com essa frase também. Bom, e o autor, na Corda, ele continua trazendo aqui exemplos, né, da literatura para contextualizar, para nos situarmos nesse conflito de ideias como basilares, como o alicerce da consolidação do movimento da Escola Nova. Ele traz o exemplo aí da obra Ana Karenina, que tem filme, tá, gente? Que é de Lev Tolstói, que retrata justamente essa relação entre instrução versus transformação social. Aí o autor, na página 304 do mesmo livro, ele traz até um trecho lá da conversa de dois personagens do livro. E eu acredito que tenha no livro, no filme também, não sei, não assisti nem li o livro também, eu só vi relances assim do livro, resumos, que fala sobre essa parte que é o Constantin Levy e o Mikhail, que é o Mikhail conservador, lá ele é detetor dos meios de produção agrícola, do filme /livro, eu não sei, vocês ficam aí, depois quem sabe eu vou ver para comentar. E o Constantin Levy,
que é o humanitário, né? Então eles têm um diálogo mais ou menos sobre... Porque o conservador, ele vem trazer esse pedido, né? Para instruir o povo, que era preciso instruir o povo. Mas como instruir o povo? Como? Construindo escolas. Aí ele fala, aí ele até, o outro lá, o Constantin Levy, ele até questiona, mas você não disse que não era favorável a instruir o povo, que era perda de tempo, essas coisas. Aí ele fala, mas tem que... Aí ele fala que tem que ser construído escolas, escolas e escolas. Dá ênfase, repete a palavra escola, né? Porque a escola iria desenvolver nessas pessoas outras necessidades. Aí, de novo, o Constantin Levy começa a questionar o conservador, para fazer com que ele se contradiza, para fazer com que ele que ele coloque em xeque as próprias ideologias, né? E aí ele pergunta, mas a sociedade não está num grau intrínseco, num grau tão elevado de desenvolvimento material, ou seja, né, de lucro, de acumulação de bens. Aí ele pergunta, como então que essas matérias escolares, a português, a matemática, o cálculo, vão mudar essa situação de pobreza, né? E aí é então que eles chegam na questão da transformação social. Então é nesse fio da meada entre a instrução versus transformação social, que ele vai contextualizar o surgimento da escola nova pra gente, tá bom? Então, assim, é só mesmo uma explanação, tá bom? Que tem lá na página 204, se vocês quiserem dar uma olhada. Ele tá trazendo aí dados, né? Dentro do corpus literário russo, que é propriamente da época, as bases que fizeram surgir e consolidar o movimento de escola-novismo. Mais para frente, ele pergunta então, né? Qual é o mais importante? A mudança das condições sociais para criar um sistema educacional melhor ou um adequado sistema educacional para mudar as condições sociais, né? Qual que a gente ia dar prioridade então? Mudar a sociedade para criar um sistema educacional ou um adequado sistema educacional para mudar condições sociais? A prática reflexiva pedagógica do escola-novismo contou com 2 pilares, então, né? Como eu falei para vocês, aqui que a gente vai entrar